Assim, então, o próximo PET, né, que é o 3, das semanas 3 e 4, é sobre a evolução da vida, né? Então a gente já começou a falar um pouco disso. Aí nesse PET aqui a gente fala com mais calma, né, Uhum. a respeito disso. A evolução da vida, né, a teoria vigente hoje do evolucionismo, ele tem como base o princípio de que a vida sofre alterações, né, ao longo do tempo aí na idade da Terra. E esse é o princípio básico. E aí, né, essa frase aqui resume. Admite-se, portanto, que todas as espécies não são fixas e estão em constante modificação. Isso foi um problema quando se tentou demonstrar isso inicialmente, porque se a gente olhar a questão histórica, filosófica, a religião dominava, né? Inclusive, assim, os próprios reis lá, né, de 1000 e alguma coisa, ou antes até disso, eles eram muito associados com as religiões para manter o poder deles. E a igreja não admitia de maneira alguma que existia a evolução. Então, Deus fez um homem e tal, aí a criação levou 6 dias, aquela coisa toda, e era inadmissível qualquer coisa que fugisse disso. Então, poucos tentaram demonstrar isso, e o Lamarck e o Darwin foram as propostas que se destacam aí ao longo do tempo. Na verdade, eles falam muito no Darwin, mas é o Darwin e o Wallace, que foi super importante para o darwinismo, né, o neodarwinismo, que é a base da teoria evolucionista. O Lamarck, na verdade, o povo fala dele com como é que eu posso dizer, com certo desprezo, que não é correto. Porque o que o Lamarck falava? Né, à medida que um organismo precisasse, era a lei do uso e desuso, que era o dele. À medida que um organismo precisasse de um membro, uma estrutura muscular, um órgão sensorial, algo, né, da parte do corpo dele lá, é, de tanto ele usar aquilo se desenvolveria e essa característica ia passar para os descendentes dele. E isso ia fazer com que os descendentes tivessem aquela característica, né, cada vez mais aguçada. No caso da girafa, na proposta dele, quanto mais a girafa estica o pescoço para comer, mais, né, isso faz com que o pescoço dela se alongue ali, e isso vai passar para os descendentes. Bom, isso, lógico, está errado. Não está nem um pouco certo. O negócio é que, quando, né, isso foi proposto lá no passado, foi bastante desafiador, porque ninguém como é que pode dizer, se opunha, né, a aquela ideia de que os organismos não tinham sido fabricados de um determinado jeito e eram desse jeito desde sempre. Todo mundo aceitava isso. E com o tempo, algumas pessoas tentaram, né, propor algo, mas não conseguiram. O Lamarck foi o primeiro que tentou criar mesmo uma teoria a respeito disso e defender ela. Então, ele queria, né, na proposta dele, a aceitação que essas características aqui, né, de alongamento do pescoço iam ser adquiridas e passadas adiante. Aí o povo caiu de lenhada nele, né, porque não era difícil derrubar essa proposta. Então, ninguém aceitou. Não tem lógica, né? Por essa proposta, eu sofri um acidente de carro, perdi um braço. Meu filho vai nascer sem braço, porque eu não tenho braço, não uso braço, e aí? Ah, não, mas aí no acidente não usa. Mas aí, tá, você usa mais o braço direito. Então, seu braço direito tinha que ficar maior que o braço esquerdo, pela lógica, né? Isso passar adiante. Tinha vários furos na proposta dele e ele não conseguiu, assim, defender toda a visão dele. Então, ele é considerado, assim, dentro da teoria evolucionista, um mau exemplo. Mas, na verdade, ele foi muito importante porque ele foi o primeiro a falar, né, seu está errado aí, ó. Eu acho que não é desse jeito, não. Eu acho que é de tal jeito. Então ele peitou um período assim, né, que a igreja era muito importante e tudo, e a ciência era muito acomodada, ele peitou o povo e tentou provar uma coisa distinta do que vinha sendo aceita até então. Então a gente tem que fazer justiça ao Lamarck, não pode falar mal dele não, porque ele tentou, só não tinha, assim, como é que eu posso dizer, ele não tinha a variedade de informação que ele precisava. Aí o Darwin, que já era um cara que bem mais recente assim, na história, né, ele já vai ocorrer lá na fase de 1800, e ele já tem uma ideia um pouco diferente, uma visão diferente, mas ele tinha o Beagle, que era o barco dele, viajava mundo afora, foi em ilhas, o cara tinha condições de ver muita coisa, e viu realmente muita coisa. Tinha mais conhecimento.
Ele tinha mais experiência e mais condição também para fazer os experimentos dele. Ele fez vários experimentos, né? Ele tem o livro dele, que é a base aí, né, da teoria evolucionista, chama A Origem das Espécies. E ele propôs assim, o livro, na verdade, demorei a ler ele, assim, né? Como biólogo, a gente espera que todo mundo leia. Mas eu demorei a ler, porque eu não tinha acesso mesmo. E quando eu li, eu fiquei assim, achei fantástico, porque ele observava, por exemplo, pombos, ele cruzou espécies não, né? Variedades de pombos muito diferentes, observou como que eles eram, como que era pombos com características muito distintas e via como que eram as crias, né? Ele observou animais domésticos no geral, ele observou tanta coisa que a hipótese dele conseguiu ser, assim, fechar bem as lacunas. E aí, no caso dele aqui, tem esse desenho que eu deixei aberto aqui para a gente ver, ele não dizia que você tinha a girafa esticando o pescoço, né, ia esticar tanto que ia passar para as crias. Você tinha uma variedade de animais aqui, né, dessa espécie, com características distintas. Então, você teria um com o pescoço mais comprido, outro com o pescoço mais curto, e a partir, né, dessas características na população, você ia ter uns que iam ser beneficiados e outros que não iam ser beneficiados por essa característica. Deixa eu até achar aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Às vezes uma característica é super benéfica a esse bicho aqui. É ótimo eles. Às vezes uma característica é super benéfica no ambiente, às vezes não é mais, ou aquele ambiente, o outro ambiente ali do lado deixa de ser. Esse exemplo aqui ele é muito usado nos livros de ecologia para poder explicar, né, essa questão da evolução. Você tem variações dentro da população. Então, se a gente pensar assim, dentro da sua casa, dentro dos seus parentes próximos. Eu, por exemplo, meu irmão é mais alto que eu, mas homem normalmente os genes, né, favorecem ou ser um pouco mais alto. Mas meu irmão tem diferenças físicas assim muito grandes de mim, embora a gente tenha o mesmo pai e a mesma mãe. Eu também tenho diferenças enormes do meu pai e da minha mãe. Meu filho é diferente de mim. Eu parei, eu gerei, ele é diferente de mim, né? Por quê? Você tem uma variabilidade de genes ali no DNA. Então, no seu DNA, de cada célulazinha sua lá, tem a informação para ser quem você é, né? Aquela figura, aquele metabolismo, aquelas informações. E no meu caso específico, eu tenho lá uma série de características que eu conheço e que eu vou passar adiante. Vai estar nos genes lá uma parte delas, né, pelo menos, vai estar nos genes do meu filho, mas nem todas elas vão ser expressas. Isso que é importante. Ele pode apresentar características de avós, bisavós, tataravós. Por quê? Porque essas características também estavam silenciosas em mim. Elas estão nos meus genes, mas não são genes que vão ser expressos ali, que vão acontecer em mim. Mas eu passo eles adiante quando eu me reproduzo. Então, a variabilidade genética é essa grande gama de categorias, e ela pode corresponder a variações ali, né, na população que estão relacionadas a muita coisa. Então, você pode ter, por exemplo, num terreiro, você põe, sei lá, 20 ovos para chocar, 20 não, que não vai dar, todo mundo quase vai gorar. Você põe 10 ovos para chocar na galinha, uma galinha caipira comum. Você vai ter um pintinho de cada cor na hora que eles começarem a crescer. Vai crescer cada um de um jeito, vai ter um mais fraco, provavelmente vai morrer se você não cuidar direito. Vai ter uns mais desenvolvidos, vai ter. Aí galinha caipira nasce pescoço pelado, nasce pescoço comum, nasce um com o rabo é comprido, outro com o rabo é curto. Aquela bagunça. Por quê? Porque você tem muita variabilidade genética na população. Aí você vai escolher quais, né? Você vai preferir deixar no seu terreiro os melhores. E aí você vai se selecionando naturalmente. Ah, não olha isso não. Beleza, você tem aquelas galinhas horríveis, né? Não cresce, que esse trem lá, porque se você não está fazendo a seleção igual a natureza faz. Como que a natureza faz? Essas mariposas aqui são o melhor exemplo, olha só. A mesma espécie, mas você tinha uma variedade ali clara e uma variedade escura. Acontece que isso aqui é após a Revolução Industrial, que ficou tudo preto. Antes da Revolução Industrial, antes de ter indústria e fumaça o ambiente todo, o negócio era assim, ó, os linkers lá na árvore. Aí, quando você tinha Lincoln, quem levava os diabos lá era a mariposa preta. Então, ela praticamente não tinha ela na população. E quando você tinha, ela tendia a morrer bem rápido, né? A branca era, nossa senhora, né? Só tinha ela, basicamente. Aí, vem a Revolução Industrial, aquele fumaceiro lá de trem com carvão, as máquinas funcionando a carvão, preteou esses Lincolns todos aqui.
o link passou, né? A superfície ou morreu, ou o link desaparece quando também tem muita poluição, ele não fica presente. E aí a coisa ficou nítida, né? A branca passou a ser predada, que é essa imagem aqui, né? Que ela fica muito nítida, e a preta virou o momento, né? Os indivíduos da cor preta vão conseguir reproduzir e deixar muito mais descendente que a da cor branca, porque essa aqui vai ser predada. Só que a natureza, né, a seleção natural não acontece só em cima do que vai ser comido, devorado por predador. Você tem uma série de outras coisas aí que vão ser levadas que a gente tem que levar em consideração para imaginar, né, o que vai acontecer com aquela espécie. Então, por exemplo, no caso dos cães, né, eles foram domesticados pelo homem, uma seleção que em algum momento foi natural, né, que a gente estava lá no meio do mato, lá vivendo igual bicho também, junto com eles, os lobos, né, que são os ancestrais dos cães, há mais de 10 mil anos não existia cães, né, aí esses lobos foram convivendo, né, com as sociedades ali humanas, comunidades, né, porque não era tão extenso assim, pequenos bandos nômades humanos. O bicho que tendia a ser mais manso, mais sociável, ele tinha maior chance, né, de não avançar, de não mostrar dente, e receber lá um resto de osso, uma sobra, alguma coisa, circulando por perto ali. Então, ele tendia, né, ao longo do tempo, a quanto mais o lobo tivesse um temperamento de menos medo, menos agressividade, mais alimento ele recebia e proteção também do homem. Porque, querendo ou não, ele podia ser morto por um animal competindo com ele, podia ser morto por um animal devorando ele, né? E aí ele passava a ser protegido, o homem dominava o fogo, o homem tinha abrigo, e aí o homem entra na fase da agricultura, que é mais ou menos 10 mil anos atrás para cá. E o homem constrói as primeiras vilas, e aí você imagina, um bicho que sai do ambiente natural e passa a ter o alimento disponível, passa a ter a proteção disponível, e o cão começa a viver junto com o homem, assim como o gato. Então, são animais que. O que a gente selecionou neles? Fofurice e. Não, alguns, né, ainda mantiveram o perfil, parece muito com o lobo, porque esse, né, foi utilizado para caça, para não sei o quê. Mas os domésticos mesmo é tudo fofinho, pequenininho, com cara de ursinho, né? A natureza tem um processo similar, só que não racional, né? Aleatório. Então, nesse caso aqui, a natureza ela poluída selecionou o perfil escuro aqui da mariposa, enquanto o perfil claro, essa mutação aqui que gerou os indivíduos escuros foi benéfica. Essas claras aqui praticamente desapareceram na população. E aí você tem, no caso lá da girafa, o que você espera que tenha acontecido, né, ao longo da evolução? Quanto mais comprido fosse o pescoço da girafa, aí sim, né, tem essas variações. A gente vê em gente, né, tem gente com o pescoço mais comprido, gente com o pescoço mais curto. Quanto um pouquinho mais comprido que fosse, ela alcançava folhas mais altas. E aí, se você alcançava folhas mais altas, você tinha menos gente brigando por aquelas folhas, você comia mais e você deixava mais descendentes. Isso aí é um processo lento e longo. E aí, com o tempo, né, você vai selecionando a população aquela característica. A girafa tem a mesma quantidade de vértebras, Joyce, que a gente tem no pescoço. A mesmíssima quantidade de vértebras. Então, é igualzinho, gente. As 7 que tem aqui são 5, né, cervicais e 2 na base do crânio. Só que é desse tamanho, cada osso, né? Tem comprido, assim, gigante, dependendo do tamanho de girafa, até maior. Então, não aumentou o número de ossos, né? Não ocorreu. O que ocorreu foi que esses ossos, né, tendões e tudo mais, se alongaram à medida que foi acontecendo. Geralmente, essas alterações, a alteração inicial, ela surge por mutação, né? Essa variação na população. Que dentro da genética, se espera que fosse todo mundo homogêneo, tudo igual. Só que aí as mutações vão ocorrendo e vão surgindo novos organismos com novas características ali. E aí uma característica benéfica, yay, né? Foi para frente. Uma característica não é interessante, extingue, vai, fica para trás, entendeu? E às vezes uma característica que é boa num determinado ambiente é ruim em outro, ou às vezes ela é nenhum nem outro no ambiente, no outro, nossa, que maravilha. Aí tem uma característica que é super interessante, que vem da África. Se hoje eu tivesse anemia falciforme, que é uma forma de anemia que a hemácia, ela fica toda torta, ela parece uma foice. Isso seria um problema, eu me cansaria, né, assim, tem uns casos de anemia falciforme que são super graves, a pessoa nem passa da adolescência, mas se eu tivesse um caso mais brando da anemia,
eu ficaria cansada mais rápido, eu não teria tanta disposição, atividade física exagerada também não, porque é massa que carrega oxigênio. Se tivesse uma epidemia de malária, né, onde eu estivesse morando, para mim seria tranquilo, porque a malária, o plasmódio, ele infecta a hemácia. Só que na anemia falciforme ele não consegue infectar a hemácia. E com isso, a malária, né, ela acaba selecionando na população as pessoas, né, aí você pensa assim, né, que as pessoas super abandonadas lá, que não têm acesso a medicamento nem nada direito. As pessoas frágeis, passam muita fome, às vezes, as regiões mais miseráveis, a pessoa morre por causa da malária. Só que quem tem anemia falciforme, que é frágil lá e tal, saúde mais pendenga, com a malária aí, ó, não dá nada, porque o plasmódio não infecta elas. Então, às vezes, numa situação que você tem uma malária espalhando uma população lá, fica quase toda a população viva, que não morre, né, que não é tão afetada pela malária, todo mundo com anemia falciforme. E o povo que é afetado não tem. Então, olha só, uma característica que é ruim, né, que é uma doença, um problema, vira vantajoso na situação de uma outra doença lá que o parasita vai infectar aquele tipo de célula, né, que tem um problema. Então, a natureza nem sempre ela é óbvia, assim, não, é mais forte, mais poderoso, mais não sei o quê. Nada, boba, às vezes é o bicho que é mais esperto, lá, sem vergonha, lá que tá roubando comida do outro, que é o que vai sobreviver, é o que tem aquela característica, né? Então, você tem espécies com comportamentos e com características que parecem um absurdo. Por exemplo, o pavão. Pavão. Olha as ideias do pavão. O pavão tem um rabo maior que o corpo dele, a cauda, né? Fica lá na natureza, fica lá que treina, balangando aquele negócio, cheio de olho, em tempo de ser comido por qualquer coisa. Inclusive, tem uns bichos que já sabem a época de reprodução, já fica lá esperando para comer o pavão. E a fêmea lá toda marrom lá, olhando que bobo lá, com a cauda, né? E os outros bobos tudo lá com a cauda, aquela coisa que, gente, que trem absurdo. O Darwin ficava incomodado com esse negócio. E aí tem um monte de pássaro que tem essas bobices, né? De ficar se exibindo lá e tal. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Acho que tem uns links aqui Os links da um GIF. Aves do Paraíso. São bichos que se expõem, e assim, o bicho tem que carregar aquele rabo gigante lá também, né? A vida inteira, que tem um problema gravíssimo na vida dele. Atrai demais, né? Deixa eu ver se eu acho um GIF aqui. Olha esse aqui mesmo é a ave do paraíso. Olha as ideias do bicho, o que ele arranja. Ver. Então, assim, tem animais fantásticos na natureza. As aves são incríveis, assim, né? O balé, se você olhar o balé da gente, tem tudo a ver com as danças que as aves fazem. Então, acontece. Isso é uma forma de seleção sexual. Então, às vezes, os organismos, nem todo organismo briga, sabe? Nem todo animal selvagem, ele briga de atrito, de pancadaria, porque às vezes não é vantajoso para aquela população. Porque às vezes vai morrer tanto macho que na população seguinte você diminui a variabilidade genética. Então, você vai nascer filhotes cada vez com menos variações ali que podem ser vantagem para sobreviver no ambiente. Aí aquela população acaba desaparecendo. Aí outra população, em outro lugar que os bichos não brigam tanto, tem uma vantagem evolutiva. Então, esses comportamentos, eles surgem como um meio termo, entende? Da disputa. E no caso É lógico que o bicho não pensa, né? Eu vou ficar brigando, não. Vou virar o rabo aqui, ficar balangando aqui, até alguém prestar atenção em mim e deixar que eu copule. Não funciona assim. Mas o que acontece no caso dessas espécies, né, como as aves, a fêmea, ela seleciona o macho, né, com o qual ela quer reproduzir. Por quê? Porque ela coloca os ovos, ela faz um maior investimento energético. Então, meio que ela ganha, né, uma autorização da natureza, digamos assim, para ser feinha lá, marrom, sem graça, e isso fazer a escolha do macho. Olha só esse bicho, o tamanho do rabo dele, olha. Imagina você viver com um rabo bicho desse tamanho, no meio das florestas lá, com um monte de bicho querendo devorar. É difícil. Então, ele precisa ser forte e brigar? Não. A fêmea sabe que para ele ostentar uma cauda desse tamanho, ele tem que ser o bicho, assim, forte, resistente, esperto, sabe? Se ele for fraquinho, mequetrefe, o trem fácil. O bicho vai achar e vai comer, entendeu? Então, o Darwin se encabulou muito e hoje a gente sabe que existe esse perfil da seleção sexual, que é escolher um macho que vai ter condições, né, de oferecer vamos colocar aqui reprodução. O macho que vai ter condições de gerar descendentes mais, né, com genes melhores,
mas também quando, por exemplo, o macho ajuda a criar, né, os filhotes, que o macho tem melhores condições para oferecer ali para aquela fêmea, e às vezes, por exemplo, tem umas coisas, você pensa só em bicho, assim, né, que parece que pensa alguma coisa, mas você tem o pilhão, que tem, parece uma aranha, eles furam buraco no barranco, aí tem uma disputa, os buracos, cada um tem um buraco, né, um macho mata o outro por causa do buraco, aquelas aranhas fedorentas, que dá às vezes em caverna e tal. Eles é uma guerra na época de selecionar os buracos. Aí eles escolhem, cada um fica no seu buraco lá, falta só estar com o porrete, né, para um não roubar o buraquinho lá do barranco do outro, porque o buraco vai ser o lugar da fêmea colocar os ovos, é o ninho dela. A fêmea vai de buraco em buraco inspecionando, olha, gostei desse. Aí ela só vai deixar aquele macho, daquele, né, buraquinho lá que ela acha ideal para ela fazer o ninho dela, copular com ela. Sabe, não tem negócio de um passar na frente do nada disso, não. Assim, é a lei da natureza mesmo, um disputando com o outro. Lógico que tem os animais que vão entrar em choque, brigar, bater e tal, mas tem essas variações, até nos insetos, né, de comportamentos bem engraçados. E aí o pavão, né, que é essa ostentação toda, né, com essa cauda maravilhosa, ficam lá se exibindo lá para a fêmea, fazem show lá, e dança, e anda, e não sei o que e tal. Hoje em dia já fizeram estudos que demonstraram que quantos mais olhos tem aqui, esses negócios de enfeite na cauda, quanto mais olhos tem na cauda de um pavão, menor a quantidade de parasitas nele, de piolho, de ácaros, de coisas que são, né, de parasitismo. E aí, o que acontece? Está demonstrando que esse animal, né, que tem mais olhos aqui, eles são mais, não, que gif feio, eles são mais saudáveis do que os animais com menos olhos. Então, olha para você ver, a natureza como que é, né? Então, a fêmea que naturalmente se atraiu mais pelo macho, né, com mais olhos na cauda, acabou selecionando também o macho que era mais saudável, para deixar esses genes, né, mais saudáveis para as crias que ela teve. Então, a seleção natural vai acontecendo dessa maneira. Então, às vezes, nem é óbvio para a gente o tipo de comportamento, mas é o que ocorre ali. E a gente faz a seleção artificial dos bichos, né, que a gente tem em casa, domésticos, as plantas que a gente tem, e a gente faz também até das pragas que a gente tem, né? Que, por exemplo, o Aedes aegypti, que é um mosquito problemático para a gente com dengue, né? Vai, joga esfumacê, joga veneno, não sei o quê. É usado de maneira muito indiscriminada o veneno e não é feita uma rotação, né, dos tipos de veneno usado. O que acontece? Eles vão ficando resistentes. Aí você joga Baygon lá dentro da sua casa, daí a pouco o mosquito morreu, levanta, voa e sai, né? Você fica, gente, o mosquito voltou à vida, o que aconteceu? É tóxico para ele, talvez até morra depois, mas o fato é que eles estão resistentes. Então, já há vários estudos aí provando que esses trem de fumaça, esse negócio é desperdício de dinheiro público, diga-se de passagem, porque não funciona. Você deveria estar usando outras estratégias que não são usadas aqui. Então, a evolução, né, ela age de uma maneira, às vezes, benéfica para a gente, às vezes nem tanto. A gente tem que saber que ela existe exatamente para evitar esse tipo de coisa. É mesmo questão venenos para barata, essas coisas dentro de casa, né? Formigas, às vezes você usa um formicida lá, formiga não carrega mais. Gente, essa formiga cortadeira, formiga larga o veneno todo lá. Formiga vai carregar, joga lá dentro do buraco. Uma confusão, a formiga pega todos que você jogou dentro do buraco e põe na borda do buraco, a cortadeira, né? Cortadeira. Aí você vê, gente, essa formiga tá inteligente demais. Como é que, quem fala que essa formiga é veneno? Você mesmo. Você pôs um pouquinho, ela carregou numa época errada, que tinha só algumas cortadeiras. Aí elas têm várias câmaras com fungo. Ela leva para uma câmara só, né? Uma parte de uma câmara, aquela folha para alimentar o fungo dela lá, que é um jardim de fungo que elas têm. Ela mata uma parte do fungo. Aí ela fala, beleza, veneno esse trem, ó. Não carrego mais também. E esse conhecimento uma passa para outra. Aí você dá o veneno de novo, ela carrega a chefia, né, lá do formigueiro, fala, pode voltar com cima para cima que tem veneno. Aí não deixa pôr no fungo. Elas literalmente fazem isso. Aí a pessoa fica indignada lá, que não consegue matar o formigueiro. Por quê? Porque pôs a formicida na época errada, no momento que tinha pouca formiga, e aí você não consegue matá-las depois, porque elas têm esse aprendizado. E esse processo, né, do organismo ou aprender, ou selecionar uma determinada característica sem saber, né? O bicho não está pensando em nada. Ou, sei lá, a bruxinha lá, que a branca passou, deixou de ser vantajosa e tal, é chamado de seleção natural, que é quando você tem um organismo mais apto ao quê? A sobreviver. Então, se ele sobrevive melhor,
Ele tem mais condições de deixar descendente, de deixar crias ali no mundo. As crias levam o quê? Os genes. No caso da seleção natural, da evolução, da vida na Terra, sobreviver é deixar descendentes. Sobreviver é deixar crias com seus genes, né? Então, essa era a proposta básica por trás da evolução aí. Aí aqui eu coloquei até para vocês, né, no PET, que o exemplo típico são as bactérias. O médico manda você tomar o antibiótico 5 dias, você toma 3, melhorou, para. Aí o que acontece? O resto de bactéria que está lá, que estava sobrevivendo ainda ao antibiótico, ele tem algum fator de sobrevivência ali, aquele antibiótico. Aí elas crescem com tudo. E lógico que favorece também nessas que vão reproduzindo ali, crescendo, ter mais genes resistentes àquele remédio. Aí você toma o remédio de novo, porque você viu que piorou outra vez. Aí a bactéria não morre mais. Por que você não consegue acabar com ela? Porque você tornou ela resistente ao fazer o uso incorreto do antibiótico. Então, é a evolução acontecendo no seu próprio organismo e quem está bancando a natureza é você que está fazendo seleção natural ali de bactéria resistente. Né? E a gente nem sabe disso, a maior parte das pessoas nem sabe. Então, tomar certinho antibiótico no intervalo de horas é super importante, porque com 1 hora, às vezes, a bactéria duplica a quantidade que tem no seu corpo, né? Dependendo da bactéria. Tem umas que com 20 minutos já reproduz, duplica de novo. Então, tem que tomar certinho para evitar isso aqui. Aí eu coloquei aquela questão da anemia falciforme aqui no texto também, para vocês, né, terem para consultar. E, no final das contas, né, essa teoria da seleção natural, o darwinismo que teve base, né, para teoria da evolução, ele tem um adicionante não só do Darwin, como do Wallace, que era um outro cara que também trabalhava nessa percepção, né, do ambiente, de entender como é que as espécies alteravam, e aí ele viu que, viu conceitos similares, ele se comunicou com Darwin, ele viveu na mesma época, e ajudou o Darwin a entender também a questão da seleção natural. Aí o Darwin publica o livro Origem das Espécies, ninguém dá muita moral, fica jogado das traças, até que a genética começa a demonstrar, né, a presença dos genes, da lógica, né, que existia por trás do darwinismo. Aí o darwinismo é resgatado, né, a teoria da evolução é resgatada e a seleção natural é demonstrada de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, até que o evolucionismo é aceito como uma teoria válida. E aí, para fechar aqui, né, existem também as evidências celulares e moleculares da evolução, né, que aí você tem testes hoje, análises genéticas super complexas que a gente consegue fazer, e inclusive elas estão respondendo muitas questões que eram difíceis de responder, principalmente para invertebrados, que a gente não sabia bem de onde que veio, o que veio, quem que era o ancestral, aquela coisa toda, hoje está mais fácil de entender. Aí, na primeira questão aqui desse segundo PET, que seria, na verdade, o terceiro e o quarto PET, a gente fala do processo de evolução, né? De novo, mas voltado para o coronavírus. Então, eu explico aqui, né, eu abordo a respeito das variantes do coronavírus, depois você pode ler o texto com calma, aí, para, né, ter mais informações a respeito, mas eu falo a respeito de como que é o coronavírus. Então, ele tem uma cápsula e tem umas proteínas aqui. Ó. Essas proteínas é que ligam lá na célula humana. Ela é que é o fator de ligação lá que faz a infecção acontecer, porque o vírus ele precisa se ligar. Então, se ele não consegue ligar na célula de um animal, vamos supor, ele não consegue ligar na célula, sei lá, da girafa. Então, ele não infecta ela, ele não vai conseguir infectar. Isso é a chave fechadura, né, do processo ali de infecção do vírus. E aí, como é que eu posso dizer? Essa formação aqui dessas proteínas na superfície do vírus, ela é que dita como que esse vírus é, que tipo de vírus ele é e tudo. E ele está sofrendo mutações e mudando a quantidade dessa proteína na superfície, umas outras proteínas que ele tem aqui também. Assim, vírus sofre muita mutação, que é um organismo que reproduz dentro das células humanas, o material genético dele é injetado na célula, então, assim, é uma bagunça. Tem mais chance de ocorrer mutação com eles. O problema é que muitas dessas mutações não levam a nada, mas muitas alteram tanto ele que ele fica diferente para o sistema imunológico da gente. Então, o que acontece com o sistema imunológico da gente? Ele reconhece, por exemplo, tive coronavírus, beleza. Aí, daí, 1 mês fui exposto de novo, ficar espirrou lá no supermercado sem máscara, o vírus teve contato, entrou, beleza. Quando ele começa a infectar as células primárias lá da resposta primária do nosso sistema imunológico, elas vão falar, esse trem de novo, aí vem
os linfócitos T lá, que são células que memorizam, né, a presença daquela, presença não, como é que eu posso dizer? As características daquele agente infeccioso, e aí elas falam, não, né, você tem que estar aí de novo. Aí vem, produz um anticorpo, o sistema imunológico produz anticorpo, o anticorpo vai lá e detona com o vírus. Isso pode levar alguns dias, às vezes, e aí dá tempo de você sentir algum sintoma mais leve e aí rapidinho combate. Todos os vírus da gripe que a gente pega, a gente desenvolve essa resposta imunológica. Por exemplo, não vai pegar ele de novo, você vai pegar alguma outra variação de gripe que você não pegou ainda. Então, seu sistema imunológico guarda isso. Algumas doenças, a memória imunológica assim, ela tem uma validade menor. Aí são essas doenças que você tem que vacinar a cada 10 anos, por exemplo. Que é para. Volta aí, ó. A vacina é o quê? Você pega só um pedaço lá desse agente lá, causador da doença, ou ele inativado, só a cápsula dele, e se injeta na pessoa. Aí, meu Deus, gente estranha aqui, invadiu, socorro. Aí pega o sistema, ativa o sistema imunológico memoriza a parte externa do vírus, ou da bactéria, do que for, né, que tiver na vacina, e vai falar, aqui não entra mais. Aí da próxima vez que você tiver contato, você não vai adoecer ou vai ter uma doença bem leve, que é o caso, né, por exemplo, da coronavac. A pessoa adoece, mas tem sintomas brandos, ela não vai ter a fase grave, porque dá tempo do sistema imunológico produzir a resposta antes da pessoa ficar grave. Então, quando o vírus sofre mutação, até a vacina pode deixar de funcionar, dependendo da mutação que tiver aqui, porque o sistema imunológico não vai reconhecer ele mais. E aí no Brasil, a gente já tem um punhado de variáveis circulando aí, né? O Brasil é um canteiro de variáveis, porque o povo não usa máscara, o povo acha que pode continuar indo para festa e tudo mais. A pessoa tem o coronavírus, acha que não vai pegar de novo, e aí vai lá e pega de novo, e passa para frente. E a pessoa que pegou, ela pode transmitir mesmo não estando doente, se ela tiver contato de novo. Então, vamos supor, eu peguei, aí eu fui para a festa. Aí lá na festa, já peguei há muito tempo, já sarei, já tem a resposta imunológica. Pego lá na festa. Eu não adoeço, porque meu sistema imunológico barra, mas o vírus está circulando em mim, eu vou e passo para meu marido, eu passo para meu filho. Então, assim, você ainda transmite, mesmo você tendo, né, a já ter pegado a doença. Aí que está o problema. Aí o povo está circulando, e quanto mais o vírus circula no nosso organismo, mais ele lida com o nosso sistema imunológico, maior a chance de sofrer mutação. Que é, né, a grande problemática aqui. Aí a questão 1, de fato, né, tem um textão aqui falando disso, explicando isso para vocês, eu coloquei, é comum ver pessoas que tiveram coronavírus pararem de tomar os devidos cuidados, não usarem máscara, circulam sem restrição. Sob o ponto de vista do que tratamos aqui nessa questão, essa pessoa está correta em não mais temer o vírus, né? Quais as consequências para a transmissão do vírus esse comportamento pode ter? Acabei de falar a resposta toda, né? Mas basicamente é isso, a pessoa está se expondo ao vírus, então ela pode ainda transmitir o vírus, ela pode pegar uma variante que o organismo dela não, né, o sistema imunológico não conhece, inclusive está na indiana aí, que parece ser bem problemático, já tem caso em BH, inclusive, e aí a pessoa tem contato com isso, ela pode pegar uma nova variante, e essa variante ficar ainda pior, passando pelo organismo dela, que já tem anticorpos, né, e aí os anticorpos dela vão selecionar, né, as partículas virais que forem produzidas ali naquele corpo dele, que tem maior similaridade com o que ele já pegou. E os que tiverem menos similaridade têm mais chance de serem passados adiante, levarem uma mutação que não vai ser reconhecida pelo sistema imunológico mais. Então, tem isso e tem a questão que ele transmite mesmo ele não adoecendo mais, mesmo já estando imune. Uma pessoa vacinada pode transmitir, inclusive, ter contato com o vírus e levar para dentro de casa, sem saber que está carregando ele ali. Então, aumentar a chance de mutação. Se aumenta as mutações disponíveis e se essas mutações não funcionam para uma pessoa vacinada, a gente volta à estaca zero ali, né, com a doença. Então, basicamente, é responder em torno disso aí. E a 2, eu estou falando do antibiótico. Ao tomar um antibiótico para infecção, geralmente o médico indica, né, 5 dias ou mais, dependendo da infecção do antibiótico utilizado. Se você não toma de maneira adequada o antibiótico, ocorre a seleção natural das bactérias que têm alguma resistência ao medicamento. Porque a resistência das bactérias aos antibióticos é um modo de observarmos a evolução desses organismos. Né? Explique com suas palavras e lembre que o texto da semana sempre tem um conteúdo. Né? Aqui atrás sempre tem as menções antes de eu fazer essas perguntas. Aí, nesse caso, eu também já respondi lá atrás, né? Mas a gente tem, quando a gente para de tomar o antibiótico no meio do caminho, o que acontece é que as bactérias que tinham alguma resistência ali natural ao antibiótico, e não morreram ainda, né? Mas estão lá quase acabando, você está quase exterminando elas com antibiótico. Quando você cessa
a dose do antibiótico, elas podem aumentar a população delas, e aí elas vão vir com genes, né? O DNA delas vai conter genes que são resistentes a esse antibiótico. E aí, quando você tomar de novo o medicamento, ele não vai funcionar mais. E é assim que surge a resistência das bactérias, a evolução, né, acontecendo no seu corpo, com você fazendo a seleção natural de genes resistentes àquele antibiótico, e depois você ainda pode passar essa bactéria para frente e gerar um problemão aí. Então, tem bactérias super resistentes hoje que foram originadas através desse processo, né, de tratamentos equivocados aí. Bom, pessoal, então, encerrando aqui, né, a gente falou dessas evidências, respondemos um pouquinho aqui, né, dessas questões. Eu vou encerrar essa aula, né, nas semanas 3 e 4, e aí, na nosso próximo encontro, a gente faz as outras duas aulas aqui, referentes aos encontros 4, né, aliás, 5, 6, 7 e 8 aqui do nosso PET, tá? Um abraço a todos e até a próxima aula.